Fala RPGistas, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal 753, sou Henrique, narrador de RPG, e hoje nós vamos fazer aí o segundo vídeo de Lobisomem o Apocalipse. Nós tivemos aí a introdução. Se você não viu a introdução, eu vou deixar um cardzinho aqui para que você possa vê-lo, beleza? Já aqui no começo a gente já bota o card logo, então já salva aí se você quiser ver depois, se você não viu ainda, tá? Então o primeiro vídeo foi um vídeo bem introdutório mesmo, bem genérico mesmo sobre lobisomem. Eu sei que a maioria dos inscritos aqui já tem certa experiência com diversos cenários, mas também é legal para você que é narrador, que quer fazer com que seus jogadores conheçam um pouco melhor, vejam um pouco melhor, mesmo antes da primeira sessão de jogo, tá? Então, tem aí o primeiro vídeo de lobisomem. E hoje nós vamos fazer o segundo livro. Eu vou entrar num aspecto bem metafísico, mas que é importante para o jogo de lobisomem, o Apocalipse. Nós vamos falar sobre a tríade do lobisomem, né? Sobre a tríade, sobre cosmologia de lobisomem, o Apocalipse. Mas para isso, deixa o seu like aí, lógico, depois, né, se você não fez sua inscrição ainda, está esperando o quê? Faça sua inscrição e logo depois da vinheta a gente vai conhecer a tríade, o Wyrm, o Weaver e o Wild de lobisomem, o Apocalipse. Muito bem, galera. Por que falar dessa tríade? Por que falar um pouco de cosmologia do Lobisomem Apocalipse? Porque Lobisomem ele é um jogo onde a gente tem duas formas de ver Lobisomem Apocalipse, tá? Você simplesmente pode fazer para diversão de sair destruindo coisas e despedaçando corpos de malditos, né, de fomores, enfim, de inimigos de uma forma geral. Mas também, Lobisomem não é só isso, tá? Ele não é só uma máquina de matar. Lobisomem é um jogo que tem uma cultura muito forte, tanto na parte espiritual, né, em relação aos espíritos, em relação à Umbra, como no próprio cenário, no próprio ponto de vista social do lobisomem. O lobisomem ele vai se comportar como uma matilha de lobos mesmo, né, muito parecido com isso. Então você vai ter o alfa ali, você vai ter, né, o oposto, aqueles que são mais velhos, que são mais fortes, são mais sábios, tem mais honra, mais glória, mais sabedoria. Enfim, existem vários aspectos culturais de lobisomem que às vezes a gente acaba deixando de lado na hora de fazer um personagem, na hora de narrar um lobisomem, tá? Porque a galera, às vezes, pelo menos a experiência que eu tenho com jogadores de lobisomem vamos logo pra porrada. Quando vai começar a porrada para eu entrar em crise? Né? Então, tem isso também. Mas então esse vídeo ele vem com essa pegada, para que você, jogador, ou até mesmo narrador de lobisomem, que não domine muito isso, assista esse primeiro vídeo sobre a tríade, depois eu vou fazer um vídeo sobre cada uma das forças, tá? Que vocês vão aprender o básico agora, já o suficiente para você montar o seu personagem de forma mais eficiente e também para que você tenha mais conhecimento sobre a cultura Garou de uma forma geral, beleza? Então, fiquem atentos aí. Já deu seu like? Tá esperando o quê? Vambora! Muito bem, em termos de cosmologia, eu ia falar cosmetologia, né? Mitologia é outra coisa. Em termos de cosmologia do universo Garou, a gente tem a tríade, tá? Que é composta por três forças, né? A Wyrm, a Wild e a Weaver. Porém, antes de falar disso, eu vou dar uma explicação rápida para vocês do que é Gaia, tá? A gente tem que entender Gaia para poder entender exatamente o que é a tríade, né? O que são as outras forças, tá? Então, dentro da cosmologia Garou, Gaia faz parte dos espíritos maiores. Existem os espíritos maiores, tá? Que são chamados de padroeiros, né? De acordo com a segunda edição do Lobisomem. Não sei se o nome mudou depois, na direção de 20 anos, mas enfim, de qualquer forma, são os principais espíritos, tá? E esses principais espíritos eles vão gerar uma série de outros espíritos, criando aí mais ou menos uma hierarquia, uma sequência de criação de espíritos. O maior espírito de todos é Gaia, tá? Gaia está acima de tudo. Eu já vou explicar melhor, mas Gaia está acima de tudo. E logo abaixo de Gaia é onde vem a tríade, tá? Que eu estou falando para vocês da Wyrm, Weaver e Wild, certo? Abaixo dessa tríade já estão os celestinos, que são o que nós mortais, né, o que as pessoas do nosso mundo chamariam de deuses. Ou seja, antes dos deuses nós temos mais 4 entidades aí super fortes, que é a tríade mais Gaia, beleza? E depois dos celestinos, né, depois dos supostos deuses, é que estão os encarnas, os senhores e reis do mundo espiritual, tá? Então, Gaia, ela é a vida. Gaia é tudo. Tudo que existe.
ela é o todo, ela é o uno, ela é a causa e o efeito, ela é a criação em si, ela é a vida, ela é a morte, tá? E Gaia fica na realidade, né, chamada de Telúria, tanto aqui quanto no Mago, certo? Lógico, a Telúria ela é maior do que Gaia em termos de maior entre aspas, né, vamos dizer assim, porque Gaia vive na Telúria, certo? Porém, Gaia está ainda assim acima disso, tá? Gaia é basicamente a concepção que nós na vida real temos, né, para aqueles que acreditam em Deus. Então é mais ou menos isso. É a fonte de tudo, é o começo, é o fim, é a criação, é o que cria, enfim, Gaia é a entidade máxima dentro de Lobisomem, o Apocalipse. E abaixo dela é onde entram as três forças misteriosas, né? No caso aí que a gente estava falando sobre a tríade, que é exatamente o vídeo de hoje. Mas antes da gente explicar realmente a tríade, já falei isso outra vez, mas tem uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, que é o mito da criação do universo, do mundo, do ponto de vista Garou. Tá? O que os lobisomens pensam disso? Qual é a crença deles em cima disso? E isso é importante para que você saiba na hora de você conhecer a fundo a cultura de Lobisomem ou Apocalipse, tá? Então, no início de tudo, né, o mundo era uma coisa unificada. A matéria e o espírito, eles não coexistiam exatamente, eles eram a mesma coisa, tá? Eles eram o poder puro do início dos tempos, do início da realidade em si, era a união de matéria com espírito, era tudo uma coisa só, certo? E nisso a gente já existia aí no caso Gaia e também a Tríade, tá? A Tríade, Gaia criou a Tríade, certo? É pelo menos mais ou menos aí que assim que segue essa questão, essa parte da história que mesmo dentro do jogo ela é meio que um mistério, ela é mesmo uma crença, tá? Então tem muitas informações que faltam. Não sei se tem algum livro específico que fala só disso, mas se tiver e você souber, deixa no comentário, beleza? Mas só para a gente entender, então no início a gente tinha a unificação entre matéria e espírito formando o poder puro, tá? A Tríade, né, a Wyrm, a Wild e a Weaver, eles já existiam, eles já faziam uma dança, tá? E essa dança, ou seja, essa interação entre essas três forças foi o que criou a Telúria, ou seja, a realidade. Então dentro dessa realidade tecida, criada pela Tríade, existiam, né, no início diversos seres seniscientes, sencientes, tá? Então, ou seja, eles tinham uma certa consciência, mas nem tanto. E também nesse mesmo período, que é chamado de Era Dourada, a vida em si ela era eterna, ela era mutante, ou seja, os seres que habitavam ali, que existiam ali, eles se fundiam, eles se separavam, eles se desintegravam e se recriavam, tipo, a seu bel prazer. Tá? Eles conseguiam existir da forma que eles queriam, sem regras, vamos dizer assim. Tá? Não existia exatamente uma regra. Tá? Gaia era o todo que abrigava tudo isso, né, durante essa Era Dourada. Então a Era Dourada é uma era que você tem aí uma não existência do mundo, propriamente dito, como a gente conhece. Tá? E então, em determinado momento, aconteceu o que é chamado de ruptura. O universo ele foi dilacerado, né, aquela realidade que existia foi dilacerada pela discórdia e pela morte. Tá? Houve então a separação entre espírito e matéria. Então essa ruptura ela foi um cataclisma. Tá? E esse cataclisma, né, naquela realidade, criou o que a gente conhece hoje como película, que é o que separa o mundo espiritual do mundo material. Ah, Henrique, mas o que causou essa ruptura? Tá? Não existe exatamente uma causa, né? Não é conhecida a causa dessa ruptura, porém os Garous mais sábios eles afirmam que a Weaver enlouqueceu. Tá? Então a gente vai entender cada aspecto de cada um e nós vamos voltar nesse ponto, mas só para vocês entenderem aí a cosmologia. Tá? Então a Weaver ela enlouquece, pressionando a Wyrm a trabalhar cada vez mais. Tá? E essa forçação de barra, então a Weaver forçando a Wyrm a trabalhar cada vez mais, acabou fazendo com que a Wyrm ficasse uma prisioneira da Weaver, tá? E o que levou a Wyrm à loucura. Então, teoricamente, né, na verdade, a Weaver enlouquece, ela faz a Wyrm trabalhar muito mais, né, ou seja, a ação da Wyrm ser muito mais intensa, o que levou a própria Wyrm à insanidade, tá? Então, o que a gente pode entender nesse ponto? Criação e destruição começaram a se tornar desenfreados, tá? Ou seja,
esses dois aspectos, eles começaram a acontecer com muito mais frequência do que acontecia, rompendo os ciclos que Gaia já tinha colocado, né? Rompendo a era dourada e mudando o mundo de forma a nos trazer ao que chegamos hoje, né? Então agora a gente vai entender melhor cada um desses aspectos, cada uma dessas forças da tríade, para que você possa entender até a própria cosmologia e também entender o que tem por trás das histórias de Lobisomem e o Apocalipse. Nós começamos aí com a Wild, tá? Então a Wild, ela é o que traz a criação. Ela é a mudança pura, tá? Ela não consegue ter uma distinção entre caos e mutação elemental, tudo é a mesma coisa. Ela gira constantemente, ela se movimenta constantemente, ela muda constantemente, se adapta e muda novamente para se adaptar de novo, para mudar de novo. Ou seja, ela é o puro dinamismo, tá? Puro dinamismo. Ela é a própria possibilidade das coisas em termos de concretização. Então, ela é a criação pura. Tudo que é criado através da Wild. Ela é o próprio, você pode dizer que ela é o combustível que faz a natureza prosperar. Né? Se a gente observar a natureza, a gente vê que a natureza ela muda o tempo todo. Ela não é uma constante exata matemática. Não, ela está sempre mudando, está sempre se renovando e etc. Então isso é a Wild. A Wild não é a natureza, tá? Tem muito jogador que eu já peguei, que eu já conversei, que acha que a Wild é a própria natureza, mas não é. A natureza é uma manifestação da Wild, tá? É bem diferente, é ao contrário, tá? E uma outra coisa, a natureza, apesar da natureza não ser a Wild em si, a natureza não existe sem a Wild, né? Então foi até um ponto que eu anotei aqui para mostrar para vocês de que a gente tem que pensar ao contrário, tá? É por causa da Wild que a natureza existe. Os Garous, de uma forma geral, eles vão venerar a Wild, porque eles mesmos mudam de forma, né? A própria mudança das 5 formas dos Garous, né? De Hominídeo, Glabro, Crinos, Ispo e Lupus, né? E Lupino, você vai estar conectado com a Wild, que é a mudança, é a constante mudança, tá? E os Garous, por venerarem a Wild, eles veem a Wild como como um símbolo, né? Como um grande aliado contra o próprio Apocalipse, beleza? Então a Wild ela vem toda essa questão dinâmica, toda essa questão de criação conectada com os Garou. Já a Weaver, ela é o contraponto da Wild, né? Vamos pensar assim. Então, da criação incontrolável que a Wild veio o crescimento ordenado, ou seja, a ordem dentro do caos, e é isso que é a Weaver, tá? A Weaver ela selecionou partes da criação e impediu-as de continuar criando de uma forma tempestuosa no momento em que nasciam, dando assim estrutura, né, às criações, dando forma às criações da Wild. A Weaver normalmente ela é representada, ela é entendida como uma aranha tecendo uma teia, beleza? Então, tanto que dentro do universo Garou, tudo que é relacionado à teia padrão é relacionado a Weaver, certo? Então, a criação que era indistinta, que era generalizada, que era implacável da Wild, foi presa a uma forma, foi presa a um padrão, tá? Então foi assim que a Weaver começou a fazer os primeiros fios da estrutura que se tornaria conhecido o tecido do universo, que é a teia padrão, como eu falei para vocês, tá? Então, onde havia apenas criação, agora podia haver criação mais estruturada e também progresso, beleza? E depois disso é que vem a Wyrm, tá? Eu não vou explicar, não, esse não é o ponto da Wyrm ainda, mas ainda estamos falando da Weaver, tá? A Wyrm surge e começa a eliminar partes da criação que a Weaver fez. Então a Wild criava desenfreada, a Weaver colocava dentro do padrão ali, esquematizava tudo, e a Wyrm começou a destruir algumas coisas. Então os padrões que antes eram perfeitos da Weaver se tornaram imperfeitos, porém com equilíbrio. Então a Wyrm lá no começo ela equilibrava através da destruição daquilo que havia sido criado. Tá? Então é que, até explicando para vocês um pouquinho fora aqui do meu roteiro, tá? Para vocês entenderem legal, dentro de Mago a gente tem basicamente a mesma estrutura. Tá? É o dinamismo, a êxtase e a entropia. Né? Então tem aí uma pontinha de crossover para vocês, já entre Mago e Lobisomem, a criação é a mesma. Tá? As 3 forças principais do universo é a mesma. Certo? Então a Wyrm ela veio porque a
a morte, né, a destruição, faz parte do processo de criação. Então, ainda dentro da explicação da Weaver, né, esse verdadeiro ciclo cosmológico de caos, criação e destruição durou uma eternidade. Né, porque a gente não tinha como medir o tempo, mas porque o próprio tempo não existia ainda. É uma coisa meio doida, mas é verdade. Tá? Então, dentro disso, tudo isso acontecia, né, fora do espaço-tempo, dentro de uma questão bem cosmológica mesmo, tá? Como você fala assim, tipo, como é que tinha antes do Big Bang, tá? Mais ou menos essa ideia, a eternidade que havia antes, que a gente não tem como medir isso, tem também dentro dessa cosmologia do Garou, beleza? Porém, em determinado momento, isso parou, tá? Isso acabou destruído. E é quando a Weaver adquire consciência, o que nos leva ao próximo ponto dentro da Weaver. A Weaver, vocês vão ver que a explicação dela é muito mais longa do que das outras duas, tá? Nessa introdução, mas isso se faz necessário. Então, a Weaver cria consciência e a Weaver enlouquece. Por que a Weaver enlouqueceu? Tá? Há quem acredita que a Weaver tentou criar a Wild numa existência totalmente 100% padronizada, o que criou uma explosão de criação que enlouqueceu a Weaver, certo? E a Weaver, exausta devido à tentativa em manter o equilíbrio que havia antes, acabou presa dentro da teia da Weaver, certo? E ainda dizem que ela ainda está lá, né, presa, se esforçando para se libertar e destruir toda a criação que existe de dentro para fora, certo? Ou seja, da origem para o fim e não do fim, não de trás para frente, certo? Mais ou menos essa ideia, tá? Outros já dizem, né, outros Garous dizem que a Weaver foi super calculista e que sua loucura é o seu próprio desejo pelo poder, desejo de controlar, porque ela é uma questão de controle, então o próprio controle fez com que ela enlouquecesse, tá? Então, depois de ter estabelecido a casualidade, ela passou a impor essa casualidade em tudo. Casualidade em efeitos de causa, tá? Por que isso existe? Por que isso tem que existir? Enfim, toda aquela questão de padronização, tá? E a Weaver, ela se mostrava como um obstáculo a esse processo, por quê? Porque ela destruía as próprias regras em vez das regras da Weaver. Então, a Weaver envolveu a Wyrm nessa teia padrão e direcionou a destruição, ela tentou controlar a destruição da Wyrm de acordo com a sua própria objetividade ali, tá? Porém, o controle da Wyrm sobre a Wyrm nunca foi absoluto, certo? A Wyrm ainda tenta destruir cegamente tudo que existe da Weaver, e o que limita o poder da Weaver, que é cosmicamente saudável, porque se a Weaver dominar tudo, acabou, tá? Se a Wyrm destruir tudo, também acabou, certo? Porém, esse controle da Weaver, ele acaba ferindo Gaia de certa maneira, porque Gaia é a própria vida em si, é a própria existência de tudo, e se não há equilíbrio, tudo é destruído, certo? E também a maioria dos Garou concordam que a Weaver foi a primeira a adquirir a inteligência. A inteligência teria sido um fruto da loucura da Weaver ou a loucura teria sido um fruto da inteligência? Não se sabe. Cabe ao seu personagem decidir isso, o que ele acredita, tá? Porém, uma coisa é clara e todos os Garou sabem. Hoje em dia a Weaver está muito mais poderosa do que nunca, certo? O antigo equilíbrio foi substituído totalmente ou quase totalmente pela estagnação e pela decadência. Ou seja, tudo está muito estagnado hoje, tudo está indo para decadência, tudo está indo, né, sob o controle da Weaver. E, claro, também há a Wyrm querendo abocanhar tudo. Agora a gente vai falar sobre a Wyrm propriamente dita. Então, a Wyrm, ela é a terceira e última entidade dessa tríade, tá? Então, primeiro a Wild, depois a Weaver e depois a Wyrm. Ela, como eu falei para vocês já, né, vocês já tiveram aí essa pincelada, ela já foi a restauradora do equilíbrio, porque ela levava harmonia onde não existia. Então, quando aquela criação desenfreada, ela fazia destruição para poder equilibrar o todo, tá? Então, ela garantia que nem a ordem da Weaver, nem o caos da Wild prevaleceria na realidade. Então, ela era o ponto de equilíbrio entre os dois, certo? Pode se pensar que a Wyrm ela ficava suspensa entre o caos da criação e abaixo da teia padrão, tá? E ela ficava ali como um ponto do meio, equilibrando tudo. Porém, quando a Wyrm viu a loucura da Weaver, ela adquiriu também consciência, tá? E acabou sendo aprisionada nesse jogo apocalíptico da Weaver.
ela acabou sendo restringida pela ordem e pela estagnação, tá? A Wyrm, lógico, desesperada, onde antes ela podia, vamos supor, né, numa referência ao Ouroboros, engolir a própria cauda para prender o universo no seu equilíbrio absoluto, ela agora passou a engolir a tudo, numa necessidade cega de consumir a criação, tá? Então, ela, por causa da Weaver, ela enlouquece, certo? Essa luta dela, o desespero dela em sair dessa prisão que a Weaver a colocou, fez com que ela perdesse o seu propósito original nessa estrangulação simbólica da Weaver, tá? E nesse processo também a Weaver descobriu que havia táticas à sua disposição. O que ela começou a pensar, o que ela poderia fazer para se livrar daquilo, o que ela poderia fazer para destruir as coisas que estavam acontecendo. Imagina uma pessoa louca, desesperada. Ah, Henrique, mas a Wyrm não é super mal? Será? Talvez não. Talvez você esteja com um pensamento diferente, né? Pensamento básico, né? Quando a gente aprende lobisomem. A Wyrm é o mal e a gente vai destruir a Wyrm. A Wyrm é mal? Sim, porque ela está louca e ela quer destruir a realidade inteira. Mas culpa da Weaver, certo? Então se você destruir a Weaver, será que isso não vai funcionar para a Wyrm? Será que ela não recobra a consciência? Fica aí o mistério. Mas, voltando ainda sobre a Wyrm. Em determinado momento, a Wyrm descobre que existia uma tática, uma estratégia que ela poderia utilizar, tá? Ou seja, é a transformação. É um poder que não era nem o crescimento, né, no caso desenfreado, a criação desenfreada, e nem a destruição, mas um caminho do meio. Ou seja, entre ambos, nem nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Vamos pensar assim, como disse Lavoisier. A Wyrm, ela pensou nisso, tá? Então, enquanto ela está ali presa na teia padrão, ou seja, na teia da Weaver, ela conseguiria sutilmente alterar o seu próprio padrão e de criaturas menores, agindo pelos espaços entre os fios individuais dessa prisão de teias da Weaver, tá? Então a Wyrm começa a mandar extensões de si mesmo, ou de si mesma no caso, tá? Para qualquer reino que ela pudesse alcançar. Então ela tentava atingir ou criar coisas longe do local, né, metafísico onde ela se encontra, tá? Então ela passou a procurar por aliados e por lacaios para trabalhar na sua causa, para ajudar a ela, certo? Então isso tornou a Wyrm a mãe do Apocalipse, né? Então ela acaba gerando entropia, ela gera decadência, ela gera corrupção, e ela é incapaz de destruir de forma completa tudo. Então ela acaba destruindo por dentro, ela vai corrompendo por dentro, ela vai transformando as coisas que poderiam ser puras em coisas realmente destrutivas, tá? Então, o que a Wyrm faz? Ela acaba destruindo todos os fracos de espírito o bastante para que sucumbam às tentações do ódio e da inveja, que vão gerar mais destruição, certo? A Wyrm passa então a encontrar muitos seres que são conscientes, porém fracos o bastante para se renderem à sua corrupção. Então, a Wyrm hoje em dia possui muitos e muitos servos, tá? Ela é a decadência geral, como vocês já perceberam, e ela é capaz de sussurrar para todas as criaturas inteligentes em qualquer lugar sombrio do mundo, seja do mundo físico, do mundo espiritual, como a Umbra, por exemplo, tá? Então, a Wyrm, ela vem como a personificação atual do maior inimigo do Garou, junto com a Weaver. Você não pode deixar de pensar nela como um inimigo também, tá? Então, os Garous, eles odeiam e temem a Wyrm ao mesmo tempo. Ela pode ser vista como uma deusa, como um demônio, uma fábrica de monstros, né? Uma criatura que fica parindo malditos e monstros por todo lado, né? Sendo aí uma personificação da decadência e também uma manifestação do lado negro dos Garou. Existe o lado negro dos Garou também, tá? A Wyrm, hoje, ela possui legiões e legiões de espíritos malignos ao seu serviço. Ela pode também infectar os próprios Garou, transformando eles em dançarinos da espiral negra, certo? E ela geralmente está sempre em evidência, como eu falei para vocês, dentro da narração do Lobisomem Apocalipse. Claro, existem muitos narradores aí que conhecem muito a fundo a temática, né, da tríade e usam bastante a Weaver também como inimigo principal dos Garou. E aí vai depender da história, vai depender da proposta do jogo de vocês. Beleza? Bom, galera, é isso aí.
Essas são a tríade, como eu falei para vocês, eu vou fazer um vídeo de cada força, tá? Porque existem livros de cada uma, existe o livro da Wild, existe o livro da Weaver e existe o livro da Wyrm também. Então depois eu vou fazer um compilado de informações desses livros e vou trazendo para vocês aos poucos aí nos próximos vídeos de lobisomem, tá? Lembrando também para vocês que toda quarta-feira agora nós temos aí as quartas mágicas e também teremos as tecnoquartas futuramente. E as sextas-feiras eu estou fazendo aí para vocês o Café com Quintessência, que é um bate-papo entre nós, tá? Então, no caso, eu como narrador e como jogador, vou dar algumas dicas para vocês criarem cenários, criarem personagens. Vamos ter algumas entrevistas também que eu já estou agendando com uma galera legal aí. Ainda não vou contar quem é para não dar azar, mas a pessoa sabe de quem eu estou falando, beleza? E a gente vai gravar também para vocês algumas coisas bem legais de sexta-feira. Porém, esse ainda não é o fim do vídeo. Quem saiu já falou assim, já tá acabando o vídeo, eu vou sair, dançou, porque vai perder uma coisa super legal que eu preparei para vocês. Na verdade vai ser uma leitura, então eu vou ler totalmente o texto para que eu não fale nenhuma besteira. E apresento para vocês agora uma das principais coisas que você vê no livro de lobisomem. Eu, quando eu comprei lá o livro de lobisomem em 1990 e nada, né? Não lembro nem quando foi que eu comprei, talvez 97, 96. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a profecia da Fênix. Você não conhece a profecia da Fênix? Então dê o seu like aí, porque você vai conhecer agora. A Fênix me capturou. Carregou-me em suas garras bem alto sobre o mundo, para que eu visse além do amanhã. E olhei. Contemplei o futuro. Vi a aniquilação de nossa espécie, caçados sem trégua, mortos um após o outro, até o último. Não havia mais filhos, netos, pais ou mães. Este foi o sinal que me foi mostrado pela Fênix. O destino que os filhos da Weaver, os humanos, reservavam para nós, os Garou. Olhei, contemplei o futuro. Vi os filhos da Weaver gerando, uma grande massa de humanos crescendo sem parar, tornando-se cada vez mais numerosos até Gaia sofrer por carregar todos eles. Os homens multiplicaram suas casas, rasgaram o solo com ancinhos e cavaram a terra ressequida para alimentar-se de seus frutos. Este foi o segundo sinal dos últimos dias que me foi mostrado pela Fênix, e que os humanos fariam. Olhei novamente. Contemplei o terceiro sinal. Tantas crianças, tantos humanos. Eles se voltaram uns contra os outros e a Wyrm semeou a corrupção no coração deles. Vi o fogo estranho, fora de controle, a grande coluna de fumaça levando-se do campo, esperando morte onde quer que refugisse. No escuro e na terra fria. Ouvi a agonia do mar, entoava um lamento porque algum bêbado tinha derramado sobre ele um lago de morte negra. Enjoado, virei minha cabeça, mas não pude evitar olhar novamente. Contemplei então o quarto sinal. A Wyrm ficou mais forte. Suas asas abanaram as brisas da podridão. Ela espalhou pestes horríveis. O rebanho foi afligido com doenças da mente e do sangue. As crianças nasceram deformadas, os animais adoeceram e ninguém conseguiu curá-los. Nesses últimos dias, nem mesmo os guerreiros de Gaia serão poupados das garras infectadas do pássaro maldito. Com lágrimas nos olhos, olhei novamente e a Fênix mostrou-me o quinto sinal. Vi outras colunas de fumaça levando-se como lanças mortais na direção do céu belo, perfurando-o e deixando o Pai Sol queimar e secar Gaia. O ar ficou quente, mesmo na escuridão do inverno fazia calor. As plantas definharam ao sol. Um grito de dor e doença elevou-se das florestas agonizantes, suas criaturas chorando a uma só voz. E então, como se um véu tivesse sido rasgado, o sexto sinal mostrou-se para mim. Nesses últimos dias, Gaia estremeceu de fúria. Suas entranhas expeliram fogo. Cinzas encobriram o céu. A Wyrm ocultou-se nas sombras causadas por esses fenômenos e preparou o seu bote. Os velhos se foram, os protetores das trilhas e encruzilhadas não existiam mais. Nesses últimos dias, o sexto sinal se fará conhecer nas matilhas que se formarão. Cada matilha terá de empreender uma cruzada. Essa é a vontade de Gaia. Vi o céu escurecer e a lua ficar da cor do sangue. E vislumbrei o sétimo sinal,
embora não tenha sido capaz de vê-lo completamente, mas pude sentir seu calor. O Apocalipse. Nos momentos finais do mundo, engolida pelo sol, a lua ardeu nas entranhas do astro-rei. Fogos profanos caíram ao solo, queimando a todos nós, transformando-nos e fazendo com que vomitássemos sangue. Ao ir manifestou-se nas torres, nos rios, no ar e na terra, e em toda parte seus filhos correram a esmo, devorando, destruindo, vociferando maldições de todo tipo. E o rebanho fugiu aterrorizado, e os sombrios, filhos da Wyrm, saíram de seus antros para caminhar às ruas à luz do dia. Virei a cabeça para não ver mais nada, e a Fênix me disse: isso é como será, não como deveria ter sido. A Fênix largou-me, agora não posso sonhar, posso apenas lembrar os sinais, cada um em perfeitos detalhes. Vivemos os últimos dias, que Gaia tenha piedade de nós.